Fala galera, professor Ricardo Brunhosa de Geografia mais uma vez com vocês. Hoje a gente está estudando dois pontos principais e importantes. Nós vamos falar de solos e vamos falar de clima. Coisa rápida para a gente estar ajudando vocês aí, estar apoiando vocês. Vamos lá. Solos. Quando a gente fala de solo, a gente tem que entender que nós estamos falando da camada mais superficial do planeta, a camada ligada à litosfera. Essa camada da litosfera é onde nós temos a parte rochosa, e essa parte rochosa sofre a ação do intemperismo e da erosão. Intemperismo e erosão, você está sabendo que que são agentes externos, modeladores do relevo. O professor Bruno já botou um vídeo aí, com certeza ele está falando. Então veja, é importantíssimo você lembrar que a litosfera sofre intemperismo e erosão. Intemperismo químico, físico e biológico, erosão de vários tipos, fluvial, pluvial, marinha, glacial, eólica. Então, tudo isso faz com que a rocha se desagregue, ela se desgaste, crie sedimentação, e essa sedimentação é transportada, tá certo? E isso vai criando e vai formando o solo. Esse processo de formação do solo tem um nomezinho chamado pedogênese. Pedo, solo, rocha, gênese, formação. Então, pedogênese, formação do solo, certo? Processo de formação do solo. Então, nós temos aqui, num primeiro momento, esses níveis, né? Essas camadas de solo, tempos de maturação do solo. No primeiro momento, você tem a rocha ainda no início do processo de intemperismo. No segundo momento, você já tem um processo de temperismo e sedimentação, um pouquinho de solo ali em cima, na superfície, com alguma matéria orgânica. Num terceiro momento, os solos jovens não tão profundos, você ainda tem ali muito cascalho, você ainda tem muitas rochas desagregadas, misturadas nesses horizontes de rocha, de solo, até que se chega a um solo maduro, com um horizonte orgânico um pouco mais profundo, com uma área bem rica em matéria orgânica, em matéria mineral, até que você tenha realmente uma profundidade desse solo. É importante que você fique ligado aí numa parada. Presta atenção. É importante que você entenda que a profundidade do solo ela vai estar ligada ao processo de intemperismo e erosão. Então, onde eu tenho maiores níveis de intemperismo e erosão, eu terei, óbvio, solos mais profundos. Onde a gente consegue perceber isso? Em áreas tropicais. Eu tenho solos mais profundos, não que sejam mais nutrientes, que tenham mais nutrientes, sejam mais férteis, não é só isso, tá? Eu estou falando de profundidade. E essa profundidade vem, obviamente, do processo de intemperismo e erosão. Nas áreas tropicais, nós temos muito mais chuva, muito mais água. Então, com certeza, nós teremos, então, um processo de intemperismo e erosão no solo, na rocha, muito mais intenso. Solos mais profundos, tá certo? E aí nós teremos aí os horizontes de solo, horizonte O, orgânico, A, com a mistura entre a matéria orgânica e a matéria mineral, horizonte B já aí com um pouquinho mais de matéria mineral, horizonte C com a rocha fragmentada e o horizonte R é a rocha matriz propriamente dita. Conservação do solo, isso é extremamente importante, porque é de lá, é do solo, e aí você tem que ficar ligado nisso. Por quê? O homem, desde que se entende por gente, desde que ele deixou de ser nômade, passou a ser sedentário, ele vai estar ligado ao solo. É de lá que nós tiramos nossos alimentos, é de lá que tiramos os nossos recursos naturais, né? Fontes de energia, é de lá que tiramos água. Então perceba, o solo ele é fundamental para a vida humana, beleza? Então nós precisamos conservar esse solo. E uma das principais maneiras de conservação desse solo é a manutenção da cobertura vegetal. Por quê? Há uma relação direta entre a quantidade vegetal e a questão da umidade no ar, promovendo chuva. Chuva que vai abastecer o solo, que vai nutrir esse solo. Então, há uma relação de proteção dessa cobertura vegetal com o solo. O solo não fica solto, ele não fica desagregado, ele fica protegido. Tá?
Outra coisa importante para você proteger o solo, para você conservar o solo, é na hora que você for fazer o seu plantio ou a sua proteção desse solo, você prestar atenção numa área elevada nas curvas de nível, que são os gradientes de altitude nessa elevação. Então, cada pedacinho de altitude ele tem uma medida. E aí, perceba, quando a gente não tem esse processo de terraceamento respeitando as curvas de nível, você pode ter um processo mais intenso de erosão. Para você diminuir isso, o que você faz? Terraceamento. É isso que está aí, ó. Essa foto aí. Você faz tipo degraus, tipo escadinha. A gente fala que isso é terraceamento. Esse terraceamento diminui a força com que a água chega nessas partes do solo, diminuindo o processo erosivo. Outro importante é a rotação de culturas, que é a divisão da área de solo, de plantio, em diversas culturas, inclusive com áreas de repouso do solo. Isso é importantíssimo. E a adubação verde também é fundamental nesse processo, porque é óbvio, depois do processo de Revolução Verde, na década de 70, 60, 70 para frente, intensificou-se o que eles chamam de defensivos agrícolas, que em grande medida são defensivos químicos, fertilizantes, adubos químicos, e isso contamina, estraga, desagrega o solo. Então, quanto mais você consegue fazer uma adubação verde, uma adubação de folhagem, uma proteção com folhagens, é fundamental para proteger o solo. Bom, basicamente, solo é isso. Nós vamos ter tipos diferentes de solos aí, dependendo da quantidade de nutrientes, da formação desse solo, a partir de que tipo de rocha, rochas magmáticas, sedimentares, metamórficas, tudo isso vai influenciar no processo da formação desse solo. Mas, de forma geral, o solo é formado por processos de intemperismo e erosão, e quanto mais longo o processo de intemperismo e erosão, mais profundo vai ser o solo, principalmente se ele estiver em áreas onde eu tenho muita quantidade de chuva, água, beleza? Vamos dar um pouquinho agora lá, vamos ver clima. O clima, ele tem alguns elementos importantes. Existem elementos e existem fatores do clima. Os elementos do clima são temperatura e pressão atmosférica, umidade, chuva, ventos. Elemento é o que compõe o clima, não é o que influencia o clima, não é o fator que determina esse clima como ele é. Ele é um elemento. Quando você chega em algum lugar, você consegue perceber isso. Quando você entra em algum lugar novo, que você vai visitar uma cidade, que você vai visitar uma área urbana, você sente essa temperatura. É um elemento que compõe o clima. Uma umidade, se está chovendo, se tem muito vento, isso são elementos do clima, tá certo? Agora, nós temos também os fatores do clima. Isso é fundamental, porque são as características naturais que modificam, influenciam, meio que determinam que aquele clima daquele lugar vai ser daquele jeito, tá certo? Então se liga, para a gente ficar atento, simples, direto. Latitude. Você sabe que latitude é a distância em graus do Equador aos polos. Vai de 0 graus no Equador, 90 graus Polo Norte e Polo Sul. Beleza? Beleza, Ricardo? Tamo junto, é isso aí. Vai! Então, percebe que por conta da curvatura da Terra, por conta do seu eixo de inclinação, a quantidade de radiação do Sol na superfície ela é distribuída de forma desigual. A área que recebe a maior quantidade de radiação solar é a área entre os trópicos, que é chamada de zona intertropical. Então é nessa área que nós temos as maiores temperaturas. Consequentemente, as maiores evaporações, é onde nós temos as florestas mais densas, beleza?
Dos trópicos aos círculos polares, você tem áreas temperadas, temperaturas mais amenas, né? Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Você vai percebendo que você sai da área central com 0 de latitude, temperaturas muito quentes, tá? Conforme você vai chegando próximo dos polos, você vai tendo uma queda brusca na temperatura. Mas isso é, como nós falamos, por conta do eixo de inclinação do planeta e por conta da curvatura do planeta, que vai gerar de forma desigual a distribuição de calor no planeta. Beleza? Então liga. Quanto maior latitude, menor temperatura. Maior latitude, menor temperatura. Show! Altitude, Ricardo. Altitude. Aluno, vem comigo. É óbvio que você já sentiu diferença quando você está na sua casa, na região mais baixa, que não é serra, que é uma área de planície, quando você vai para uma região serrana. Então percebe, áreas mais próximas ao nível do mar, temperaturas maiores. Conforme você vai aumentando a altitude, a temperatura vai caindo. Por quê? Está diretamente relacionado com a pressão atmosférica. Por quê, Ricardo? Porque, veja, quanto mais alto você vai, mais rarefeito fica o ar. Então é óbvio que você tem aí uma relação direta entre o ar na altitude com a temperatura. Então veja só, simples, não confunde tua cabeça não. Quanto maior é a altitude, menor é a temperatura. Por isso que Zona Sul do Rio de Janeiro, Copacabana, praia, solzão. Santo Antônio de Pádua, sol quente. Quando eu vou para Teresópolis, Friburgo, Petrópolis, frio. Quando eu vou para a Cordilheira dos Andes, 4.000, 5.000 metros de altitude, geladíssimo. Quando eu vou no Pico das Agulhas Negras, no sul do Rio de Janeiro, gelado. No inverno bate -2, -3 graus, em pleno Rio de Janeiro. Por quê? Porque eu tenho áreas de grandes altitudes. Beleza aí? Show de bola? Vamos lá, vamos à frente. Vegetação. Gente, é importantíssimo vegetação. Você não pode esquecer isso. A vegetação ela é fundamental no teu controle da temperatura também. Se eu tenho uma floresta densa, se eu tenho uma floresta diversificada, densa, latifoliada, é óbvio que eu vou ter uma evapotranspiração, ou seja, a evaporação da transpiração da vegetação. Ó, a árvorezinha pega a água lá do solo, traz para suas folhinhas, para o caule, né? E faz o processo de transpirar e evapora. Só para você ter uma ideia, a floresta amazônica, que é a maior floresta equatorial do mundo, ela joga na atmosfera mais de 20 milhões de litros de água por dia. É mais do que o Rio Amazonas joga no mar. O Rio Amazonas joga, em média, 17 milhões. Então, veja, são imensos rios voadores. E é óbvio que se você tem muita umidade na atmosfera, a temperatura faz o quê? Cai. Olha do lado aí. Tinha uma floresta, cortou tudo. Olha o que o cara está falando. Meu Deus, por que o calor está tão grande? É óbvio. Tirou a floresta, tirou a vegetação, não tem mais evaporação. A umidade do ar diminui, fica mais seco. Consequentemente, maior é o calor. Beleza aí? Continentalidade e maritimidade, essa relação é uma relação entre o que é o continente e o que é a região de litoral, com a influência da maritimidade. Eu coloquei duas figurinhas bem interessantes para a gente entender. De dia e de noite. É o que a gente chama de brisa. A brisa marítima e a brisa continental.
Isso é muito simples para você entender. De dia, sol, a área do continente esquenta muito mais rápido, consequentemente, o ar quente se eleva. Pressão baixa, baixa pressão. Calor, baixa pressão. Em cima do oceano, o ar está frio. Por quê? Porque o oceano não está quente ainda, ele não esquentou ainda. Então, ar frio, baixa, alta pressão. A brisa vem do oceano para o continente, por conta da diferença de pressão, maritimidade. Pressão alta, pressão baixa. Ar frio, ar quente. O ar quente sobe, o ar frio ocupa o lugar. À noite é diferente, por quê? O continente já liberou constante o calor. O que aconteceu agora? O continente está frio, a água que esquentou durante o dia inteiro, a atmosfera em cima dela está quente. Ar quente se elevou, o ar frio ocupou. Então o vento sopra do continente para o oceano. De dia, do oceano para o continente, alta pressão, baixa pressão. De noite, do continente para o oceano, alta pressão, baixa pressão. Quando a gente for falar de circulação atmosférica, possivelmente a gente vai ver isso de novo, porque a lógica é a mesma. Áreas de alta pressão indo para áreas de baixa pressão e assim sucessivamente. Beleza aí? Então, quando você pega isso em escala maior, você vai ver que áreas mais próximas ao litoral têm climas mais úmidos e áreas mais do interior, climas mais secos, o que vai, obviamente, diferenciar no tipo de clima. Beleza aí? E aí são as massas de ar. Eu coloquei aqui principalmente essas porque é o nosso caso principal. O Brasil ele vai ter influência de 5 massas de ar. Você vai perceber que tem uma, inclusive, que é a MPA, que é a única massa polar. Fica ligado nisso aqui, ó. O Mzinho é de massa. A segunda letra, sempre em maiúsculo, vai indicar o local de formação, o local de incidência dela. Então, esse E grande é porque está próximo do Equador, o T é porque está próximo do trópico e o P é porque é polar. E a terceira letra, que vai ser uma letra minúscula, é o local de formação. Se ela é no oceano ou se ela é no continente. Então eu tenho ali, ó, MS, massa equatorial continental. MEA, massa equatorial atlântica. Então veja, essa é a relação. Então aqui nós temos dois momentos diferentes. Nós temos o verão e o inverno. E a circulação de massas de ar também é diferente. Óbvio que cada massa de ar, quando circula nesses momentos, ela vai levar para essas regiões as suas características de umidade e temperatura. Então veja, se uma massa é equatorial, ela é uma massa equatorial, então ela é quente. Consequentemente, ela está numa área quente, o clima possivelmente vai ser quente. Se é uma massa polar, ela é uma massa fria. Então, consequentemente, nós vamos ter climas frios. Se ela é continental, ela é uma massa seca. Se ela é oceânica, atlântica nesse caso, é úmida. A única exceção nesse processo é a massa equatorial continental, que é aquele caso da floresta amazônica, uma carga de umidade muito grande. Então, essa massa equatorial continental não é uma massa seca, é uma massa extremamente úmida, tá certo? Esses são, então, os fatores que influenciam, modificam e determinam o clima. Galera, ó, um beijo no coração de vocês e até a próxima aí, beleza? Um grande abraço, fico feliz em sempre estar junto com vocês, hein? Vamos lá, vamos estudar, qualquer coisa é só chamar o pessoal aí, beleza? Um beijo no coração e vamos juntos.